como é o mundo vindouro dos judeus e o paraíso dos cristãos? Uau. Dá 3 lives isso aí. Então, depende para quem tu pergunta. 2 judeus, 7 opiniões. E principalmente quando a gente fala de coisas não concretas. Nenhum de nós passou pelo mundo vindouro, a gente realmente não sabe. O que a gente tem é a base da Bíblia. Então, a gente tem a base da Bíblia e diferentes interpretações. Então, são assuntos realmente difíceis. A ideia do mundo vindouro é um mundo ideal. Mas, para cada judeu que tu perguntar, vai ter uma opinião diferente. Mas, uma coisa interessante em relação ao judaísmo é que o judaísmo tem um mundo vindouro, mas o judaísmo não tem inferno. Ah, não? Não. A gente tem o Gehenom, que a galera diz, o Gehenom é o inferno judaico, mas não é, porque o Gehenom, ele tem prazo... Geena que escreve? Como Geena. É o originário do Geena. Geena, a versão grega da palavra Gebenom, é a mesma origem. Trono hebraico moderno. Mas a questão é, segundo o consenso da maioria dos judeus hoje em dia, o Gebenom, o Gehenom, esse inferno, ele é limitado a 1 ano. Então tu só pode passar 1 ano nele. Porque, segundo a visão judaica, Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. O Paquito agora se interessou mais sobre essa parada. Não é mais eterno, o Paquito. No judaísmo a minha pena é menor, né? Então, mais um ponto pro judaísmo aí, você que tá... Vocês sempre querem fazer eu virar cristão aqui. Estão disputando mas a o linha Paquito. que tá me convencendo aí. 1 ano só de inferno pra você tá bom. Podia ser 1 menos, ano. assim. Acho que... Se alguém chegar aqui com 3 dias... Aí me leva, tá com bom. certeza. Fechou. Então, a ideia é que Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. Quer dizer, o ser humano comete erros, mas é uma coisa humana. Então, no judaísmo se considera que o inferno, ele na realidade seria talvez mais parecido a um purgatório. Sei. Que a ideia é, tu passa um tempo lá e é uma chance de tu melhorar, repensar, melhorar tua alma, melhorar tuas ações, para poder chegar ao mundo vindouro. Aquela coisa de sofrer para a eternidade não faz sentido segundo o judaísmo. E essa é uma grande diferença, porque outra vez, a Bíblia é a mesma, são diferentes interpretações. E por isso, no judaísmo não existe o inferno, existe o Gehenom, que seria um inferno temporário, e existe o mundo vindouro, que é o paraíso, que é parecido em algumas coisas com o paraíso cristão, mas não tem anjinhos assexuados nem nada disso. E aí? No paraíso cristão também não tem isso. Eu sei, mas é aquela visão que que o pessoal tem. Desenho animado. Aquele portão com Pedro na entrada, né? Então, veja, são 2 elementos distintos. Uma coisa que a gente comenta é sobre o que acontece depois que a pessoa morre, né? Então aí você tem o que é chamado assim de escatologia individual, que acontece com a pessoa depois da morte. Eu sei que a ideia de condenação, a Bíblia quando fala, o Novo Testamento, o Antigo Testamento não entra muito nessa questão de inferno. É muito leve assim, alguma coisa sobre isso. É um desdobramento que vai aparecer com detalhes no Novo Testamento. E a questão que está por trás disso tem a ver com a ideia de justiça e de maldade extrema da pessoa quando ela se aliena diante de Deus. É interessante, por exemplo, que Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. O curioso é que o rico chega do lado de lá e uma das coisas mais importantes que existe no pensamento hebraico é o nome da pessoa. O rico não tem nome, ele é o rico. Curiosamente, o Lázaro, que vai ter bem-aventurança do lado de lá, ele é chamado de Lázaro, que é um nome que evoca a ideia de auxílio, de ajuda, de socorro. Então, a ideia de inferno na Bíblia, no Novo Testamento, ela é apresentada de maneira muito metafórica. Se fala de lago de fogo, se fala de bicho que não morre, se fala de trevas exteriores, quer dizer, fogo com trevas e com bicho não combina. Consequentemente, nós temos uma descrição, que é uma descrição metafórica, que tem a ver com esse sofrimento quando alguém rompe plenamente com Deus. Quando você pensa num Idi Amin Dada, num Hitler, num Stalin, para mim é difícil perceber essas pessoas como tendo uma realidade no futuro onde ele passa por um processo simplesmente de algum tempo e depois, vamos dizer assim, vai dar tudo bem. Eu acho que a extrema crueldade, a maldade, a ruptura
que acontece com a pessoa é que ela perde a sua identidade. O rico construiu a sua vida toda em cima da sua riqueza como a sua essência. Ele acabou sendo entregue a si mesmo e ele permanece assim. Então é quase que uma destruição da sua própria essência. E depois que a gente vê certas coisas na nossa realidade, eu acho que o senso de justiça envolve em algum nível algum desdobramento sério, porque eu acho que se a gente não tem a ideia de que o mal um dia vai receber o seu devido punição, a coisa corre o risco de acabar em pizza, e não é exatamente essa. Alguns lugares do mundo, alguns lugares do mundo a gente vê que a coisa acaba em pizza porque as pessoas de fato não pensam em termos de justiça. Então, nesse sentido, assim. Agora, isso tem a ver com a realidade do indivíduo que morre, vai estar na presença de Deus, ou ele vai ter a continuidade do seu distanciamento de Deus que ele definiu na sua vida aqui. E que basicamente a rejeição de Deus e do seu amor e da sua mão estendida. Agora, outra coisa que a gente fala de escatologia geral é o que acontece no final dos tempos com a redenção. E aí sim, parte da cristandade ela é um pouquinho influenciada indevidamente por um platonismo, onde a gente imagina que as pessoas vão ficar flutuando com o espírito em fundo da fumacinha branca. E a ideia, inclusive neotestamentária, em Romanos está muito claro que a própria criação aguarda aí, com expectativa dessa redenção futura, que é o redimensionamento de toda a criação. Então os céus e a terra serão mudados, serão, vamos dizer, purificados da rebelião e da maldade para o desfecho glorioso do reino de Deus de maneira absoluta. Então, nesse sentido, no final da história, o reino de Deus é implantado, e na convicção cristã com a pessoa de Cristo Jesus, e você tem, né, esse elemento messiânico, que o judaísmo em grande parte entende isso também. A vinda da era messiânica é o triunfo da justiça e da verdade divina atingindo a realidade da experiência humana. E no meu entendimento do Novo Testamento, atingindo o universo todo.